Chegou a CDX Pay, mais que uma maquininha, são possibilidades do seu negócio crescer e faturar cada vez mais. Com a CDX Pay, o recebimento de Pix é imediato após a venda, parcelamento das vendas em até 18 vezes, menos taxas. CDX Pay, peça sua agora mesmo pelo telefone WhatsApp 011 3003 4996. Reportagem Silvio Brasil, Lupo Notícias, mais uma vez falando aqui do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Rosa, comigo o presidente da entidade, Jonas Fuziger. E a nossa pauta hoje aqui no sindicato é mais uma vez o plano de carreira do magistério, o projeto de lei complementar 235/2025, que está tramitando na Câmara de Vereadores. Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Jonas Fuziger, mais uma vez muito obrigado por conversar com a nossa reportagem sobre este assunto que vem desgastando, eu acho que eu posso utilizar essa palavra, né, Jonas? Os professores, o sindicato, diante de uma labuta que parece não ter fim, e terá fim daqui a 14 dias, mais ou menos terá fim. Jonas Fuziger, vamos lá. Contraproposta apresentada pelo sindicato e pelos professores, negada, rejeitada pelo projeto, pela Câmara, pelo Executivo, rejeitada. Também houve um pedido de vistas para análise do projeto, depois retorna para discussão. Ainda uma emenda apresentada pelo vereador Regis Boniman, que foi rejeitada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ou seja, tudo que os professores, através do sindicato, tentaram fazer, buscando o diálogo com o Executivo Municipal para encontrar, enfim, uma proposição ideal a esse projeto, foi rejeitada, está sendo rejeitada. E agora, diante dessa rejeição da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que rejeitou a emenda aditiva proposta pelo vereador Regis Boniman e pela bancada de oposição na Câmara de Vereadores, o que fazer? O que os professores estão pretendendo fazer, o sindicato apoiando os professores diante dessa situação tão difícil aqui em Santa Rosa, referente a esse projeto de plano de carreira do magistério? Bom dia, Silvio, primeiro, agradecer o espaço aí da gente poder estar colaborando e debatendo com a comunidade, né, que a gente sabe que teu portal é um portal muito ouvido na nossa região, né, e junto aos professores também, tem um respeito muito enorme pelo teu trabalho. Também desejar um bom dia a toda a nossa comunidade santarrosense que, junto conosco, está sofrendo também. A gente vê isso na conversa com a população, a gente recebe mensagem de pais, de alunos, externando a preocupação quanto aos rumos da educação de Santa Rosa ao longo dos próximos anos. Pois bem, Silvio, vamos fazer uma retomada histórica desse projeto. Esse projeto entra na Câmara de Vereadores, o 235, sem nenhuma discussão com os professores. Ninguém discutiu, ninguém chamou o sindicato, ou que seja qualquer professor representante da categoria para debater esse projeto de lei, porque a gente sempre disse que a gente sempre está aberto ao diálogo, né, e a gente quer contribuir, quer ajudar a construir, porque para nós interessa muito uma construção de melhorias, nem que em momentos a gente tem que ceder algumas coisas, em outros momentos a gente tem que avançar. Mas nesse momento, esse projeto de lei, ele só cobra do professor ceder muito, né, muito na sua carreira, e a gente já está esgotado nesse ponto de vista. Pois bem, aí nós construímos uma contraproposta, tivemos a reunião com os vereadores, eles nos pediram uma contraproposta, eles pediram para mim uma contraproposta, mas eu sou o presidente, eu não posso fazer uma contraproposta sem passar pela Assembleia. Nós, em Assembleia, então, construímos uma contraproposta, levamos para o Executivo, levamos para o Legislativo. Dessa contraproposta, eles pegaram apenas um ponto, né? Eram 2 pontos importantes que nós estávamos abordando. Eles pegaram o ponto que nós queríamos, a isonomia, né? E nós vamos lutar por ela ainda em outros órgãos que existem, que a gente entende que ela deve ser respeitada. Queríamos a isonomia, ou seja, para todos os níveis, inclusive para o M0. O M0, que é o primeiro nível, então cai por terra quando eles dizem que estão dando aumento para quem ganha menos. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira, dá para se dizer assim.
tanto faz em verdade ou mentira, mas é uma mentira de quem afirma isso, porque o M0 está ficando de fora. O M0 tem o básico de 1.700 e esse não está sendo aumentado, apesar do IGAN dizer no parecer que o M0 precisa receber esse mesmo índice, os 29,87%. M0 que não foi citado no projeto, né? Que nem foi citado no projeto, né? E é o nível mais baixo da nossa carreira, né? Com 1.700 de básico, que mais de R$1.700 de básico. Para te ver, então, que foi exatamente esse apontamento que fez o vereador Luiz Carlos Martins quando pediu uma avaliação do IGAN, que é a assessoria jurídica da própria Câmara de Vereadores, onde o IGAN, né, relatou que precisaria sim considerar o M0 nesse projeto. Exatamente, e não foi considerado. O M0 tem que ser a base do piso, segundo o relatório do IGAN, né? Então, nós estamos batendo nisso. Pois bem, a segunda parte da nossa proposta era justamente garantir que nos próximos anos os professores tivessem aumento proporcional às suas carreiras, ou seja, 10% para 10% para todos. O que é justo, né, Silvio? O que é justo porque todos investem nas suas carreiras. Aí nós vamos começar daqui a pouquinho a dar aumento para quem fica abaixo da lei do piso, né, do básico, da carreira do magistério piso nacional. E os demais níveis que investiram numa carreira mais ampla, de escolarização, de formação, acabam não tendo esse mesmo aumento. E isso a gente queria garantir na lei. Também não fomos ouvidos. E aí a gente foi buscar um vereador, uma bancada que se interessasse por essa pauta. E nós encontramos no vereador Regis, na bancada do partido do vereador Regis, do vereador Luiz, uma intenção de propor essa alteração no projeto de lei na pauta da Câmara, né? E foi feito isso na segunda passada. Então eles apresentaram essa emenda, que depois nos chamaram para uma reunião. Eu pedi uma reunião pedindo para os vereadores considerarem essa emenda, e se caso eles julgassem ela inconstitucional, pois vinha de um vereador, poderia haver isso. A gente não tinha ainda feito essa análise jurídica, porque não cabe a nós, cabe à casa, porque a gente diverge muitas vezes, inclusive divergimos da questão da isonomia. Então caberia a eles repassarem o projeto do prefeito e vir da própria administração essa garantia aos professores de que ninguém ganhará percentuais diferentes de aumento ao longo dos próximos anos, como está sendo feito hoje. A CCJ se comprometeu a fazer análise, fizeram análise e, infelizmente, as notícias que a gente tem não são boas, né? Foi rejeitado a emenda ao projeto de lei 235. O que nós vamos fazer agora, Silvio? Nós vamos segunda-feira na Câmara de Vereadores. Essa é a pergunta, presidente, que a comunidade está fazendo. O que os professores e os sindicatos vão fazer agora diante desse momento de uma rejeição da Comissão de Constituição e Justiça e com os argumentos muito aprofundados do vereador Luiz Carlos Martins, buscando e votou favorável à emenda número 2? Isso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos continuar pressionando os vereadores, né? E apontando eles como os culpados, ou pelo menos coautores da destruição da educação de Santa Rosa. Os vereadores da situação, e lá dentro nós temos vereadores que são professores, vereadores que são funcionários públicos, que são eles, ou serão eles, os responsáveis pela destruição da educação aqui de Santa Rosa. Hoje nós temos números bons, mas ao longo desses últimos anos aí, se a gente pegar a IDEB e os números que a gente tem de avaliações, a gente vê uma estagnação. E isso é preocupante, porque nós já temos um caminho de destruição ao longo desses 5 anos do governo Mantei. A gente vai vendo microdestruições dentro da educação santarrosense, onde culmina já em números estagnados, né? E agora, daqui para frente, o que virá? Eu tenho certeza que por mais que os professores estejam sofrendo esse baque, grande baque, por parte da administração municipal Mantei Taquari, que é uma vergonha, se diga de passagem, né? Porque nós temos espaço para construir, e apoiado pelos vereadores, os 13 vereadores da base, mas também a gente pode dizer aqueles que se afastaram para ocupar secretarias, porque esses dão apoio à administração municipal, apoiado por eles, a essa destruição. Mas os professores, os nossos professores, nós professores, nós temos por vocação também estarmos trabalhando com bastante afinco e ênfase, né? A comunidade nos respeita por causa disso. Apesar de todas essas
essas situações desagradáveis, nós ainda vamos continuar trabalhando com muita força, muita vontade. Porém, muitas vezes, a vontade, a força, a dedicação, ela foge do controle racional e passa para o irracional. Pois tu não está se sentindo valorizado, tu acaba adoecendo. E, presidente, alguma sinalização de greve? Por quê? Por que eu pergunto isso? Porque segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 12, né, dia 12 de outubro, o projeto volta para a mesa diretora e volta para uma primeira discussão. Aquela segunda discussão foi, né, anulada, aquela segunda discussão. O projeto recebeu a emenda número 2 do vereador Regis Boniman e da bancada de oposição. A emenda foi rejeitada, o projeto volta para uma primeira discussão. Depois, na próxima segunda-feira, acho que esse vai ser o trâmite, né, haverá a segunda discussão e votação. E aí sim, há a iminência de que o projeto seja aprovado. Eu já falei isso numa matéria anterior e repito aqui, por 12 votos favoráveis contra 2 contrários, porque 12, né, tem 15 vereadores, é que o presidente da mesa não vota, porque não é caso de empate. E, havendo essa probabilidade de aprovação desse projeto, nesse meio tempo, alguma sinalização de greve? Olha, Silvio, não dá para dizer que não. Existe a possibilidade, há uma indignação muito grande por parte dos professores municipais. Assim, a gente está criando essa condição para que essa greve, estamos construindo para que essa greve aconteça, né? Claro que não depende da minha vontade, se fosse da minha vontade já estava paralisado, né? Com certeza, mas eu sou liderança, né? Respeito muito a nossa base, e a nossa base até então a gente tinha tomado a decisão de nos mantermos buscando diálogo, ainda havia espaço bastante grande para diálogo, então nós estamos construindo isso entre as nossas comissões, que representam a educação dentro dos nossos grupos, em visitações às escolas, quando a gente tem trabalhado essa ideia, chamado os professores para, sim, fazer essa paralisação, né, e a gente construir isso de forma legal e com todo o cuidado para que a gente não tenha prejuízos na nossa carreira. A gente sabe quem a gente está enfrentando, né, uma pessoa um grupo, dá para se dizer assim, muito vingativo também, né? Então, mas a gente não tem esse medo. A gente vai e entende que a nossa luta ela é muito mais do que nossa carreira. Ela é pela educação de Santa Rosa, onde também nós temos os nossos filhos inseridos. Nossos filhos, alguns professores, os netos. Então, por tudo isso é a nossa luta. E nós vamos buscar isso. Mas eu ainda acredito em algumas outras situações que nós estamos trabalhando nos bastidores, e elas estão fortes, de haver surpresas na próxima semana. Então pode haver alguma surpresa, como foi surpresa a emenda que o Regis apresentou durante a discussão do projeto na sessão passada. Sim, nós estamos trabalhando junto com as nossas equipes aí todas, que pode haver alguma surpresa na semana que vem. Esperamos que essas surpresas sejam positivas, obviamente, né? E aí sim a gente começar a dar outros rumos nesse PL que está na Câmara de Vereadores. Presidente, por que o atual gestor, prefeito Anderson Mantei, e vice-prefeito Aldemir Urrich, conhecido publicamente como Taquari, por que eles não abriram uma oportunidade de diálogo com a classe dos professores através do sindicato? O projeto foi apresentado sem que o sindicato e os professores fossem consultados, não foi feito um diálogo antes, mas depois que foi apresentado, os professores cobraram essa oportunidade de conversar com o atual gestor para expor os pontos deles que eram negativos ao projeto, e isso não aconteceu. Houve a emenda que foi rejeitada, a contraproposta do sindicato que foi rejeitada, ou seja, qualquer tipo de situação que o sindicato apresentava era rejeitado pela atual administração. Por que o Anderson Mantei não abriu esse espaço de diálogo com vocês? Qual foi o motivo? Silvio, eu não posso falar por ele, né? Eu não posso te dizer o porquê, até mesmo você não tem essa oportunidade de perguntar a ele, porque não é aberto ao espaço para ele não também nos dá entrevista. Exatamente, né? Ele tem algumas escolhas aí na cidade que ele dá entrevista, né? E a gente acompanha essas entrevistas muitas vezes com perguntas bem direcionadas, infelizmente. Essa seria uma que eu faria a ele, né? Que ninguém tem coragem de fazer, mas eu faria. Por que não atende o sindicato? Nós entendemos que ele não atende o sindicato porque talvez na sua formação acadêmica, formação escolar, e também
na formação política, tem havido falhas e falhas bem graves quando se fala sobre democracia, né? A atual administração, na imagem do prefeito e do vice-prefeito, eles com certeza na sua formação acadêmica, na sua formação escolar, na sua formação política, não compreenderam o que é a democracia e quais são as premissas democráticas do nosso país, da nossa sociedade, né? Porque a democracia ela sempre prega pela construção coletiva. Infelizmente essa administração aqui de Santa Rosa ela não conhece o que é coletivo. É apenas a vontade minha. Nós vivemos o imperialismo, dá para se dizer aqui, né? Onde nós dá para quase comparar a um rei sentado num trono, tomando as decisões, ditando as regras e querendo que todo mundo preste reverência a ele quando ele passa e quando ele impõe essas regras. De forma monocrática. De forma monocrática, exatamente. Então, isso é a leitura que a gente faz, né? Uma pessoa que ocupa esse cargo na administração pública, ou qualquer que seja a liderança, desde dentro de uma empresa, a gente que lê bastante e estuda bastante sobre essas questões de liderança, sobre a questão política, né? Todos os autores, eles falam com uma questão de construção a partir das bases, a partir da vontade da sociedade, da necessidade da sociedade e da conversa com todos os envolvidos que estarão sendo naquele momento. E isso nós não vemos acontecer, né? Como a gente entende, conversa com outros tantos órgãos também não são recebidos, não necessariamente só do sindicato. Então isso é muito claro, né? Não há uma construção, há um imperialismo, uma monocracia aqui em Santa Rosa. Para encerrar, presidente Jonas Fuziger, do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Rosa, Simussar, para encerrar, o sindicato buscou dialogar com alguns vereadores, né? Inclusive alguns vereadores participaram de diálogos com o sindicato, com os professores. No entanto, quando chega a hora da sessão, o discurso muda. O discurso muda e aí os vereadores da base aliada defendem o que o governo cita como prioridade para ele. De que forma os professores estão assimilando isso? Por que eu pergunto? Vamos lá. Minha pergunta tem fundamento nos comentários que estão nas redes sociais, como por exemplo, não vou citar nomes, né? Espero realmente que os professores não tenham memória curta, a exemplo dos anos anteriores, né? Sem palavra, obrigada, terminaram com a carreira. Tem outro aqui lamentável, vergonhoso, sem palavras para definir o desrespeito à educação e muitos outros comentários, né, que falam sobre isso também, sobre a questão, aqui por exemplo, o resultado das urnas para esses vereadores que ficam na frente do executivo e tal. São muitas mensagens aqui, muitos comentários referente a isso, né? Os vereadores vieram, conversaram e na hora da sessão mudam o discurso, tendo esses vereadores como eleitores vários professores e servidores municipais. Silvio, na verdade tem uns que nem mudam o discurso porque nem discurso, né? É verdade. Tem uns que estão lá na Câmara só como uns fantasmas vivos lá, né? Só frequentam e a gente não sabe qual que é o posicionamento real deles. Apenas se calam, ficam sentados, inertes, e são muitos, infelizmente. E recebem um salário bem significativo para, em vez de defender o povo, não fazer o silêncio, né, estar fazendo o uso da palavra, mas não fazem, né? É óbvio que nós, quanto entidade sindical, nós vamos estar trabalhando para que vereadores que não defendam o serviço público de qualidade não sejam reeleitos. Isso é muito forte, vai ser muito forte o nosso trabalho daqui até 2028, quando nós vamos ter eleição, né? Vamos estar trabalhando com a comunidade. Vereador que não defende o serviço público e não defende a qualidade no serviço público não tem que ser vereador. Sinto muito, uma pessoa que não compreende essa necessidade do serviço público para atender a população e para que haja qualidade de vida na nossa população, ele não pode ser vereador. Ele não representa aquele nicho de eleitores que escolheram ele como representante. Hoje, se nós vamos ver, esses 12 vereadores que tu citaste, dá para concluir 13, eles não estão representando aquilo aliás, as pessoas que escolheram ele para representarem, para serem representadas na Câmara. Ele está representando o projeto político do prefeito. Certo? E isso é muito ruim, porque, volto a dizer, o vereador também não entendeu o que é democracia.
Nós vivemos uma democracia representativa na Câmara de Vereadores. Esses vereadores não têm filhos em escolas municipais ou é só escola particular? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta a ser feita para eles. O que dá a entender? Por que o vereador não defende o professor se ele tem filhos estudando em escolas municipais? Se é que tem. Eu estou aqui fazendo uma pergunta que é uma incógnita. Eu não sei se vereadores têm filhos em escolas públicas municipais. Talvez só na privada, né? Alguns eu sei que tem, né? Alguns eu sei que tem, mas outros eu não sei. Enfim, mas outra coisa, né, Silvio, para a gente também ser claro, quando eles usam no discurso, aqueles que discursam, né, e dizem que eles estão preocupados com as finanças do Previrosa, porque o Previrosa vai quebrar se der o percentual que o sindicato está pedindo, os 29,87% para todos. Em primeiro lugar, essa foi uma proposta. E nós abrimos sempre espaço para podermos convergir para índices diferentes desses, mas não os que são apresentados pela administração, obviamente. E aí eu volto a dizer, Silvio, esses vereadores, eles usam esse discurso agora para destruir o plano de carreira do professor. Agora, quando entra um projeto de lei de terceirização, quando entra um projeto de lei de contratação tal qual ele está tramitando, olha a incoerência. Agora eles defendem, só que esses projetos de lei, essas ações da administração municipal, causam muito maior dano à previdência santarrosense do que a gente respeitar a isonomia dos professores. Porque, obviamente, nós entraremos com ação à medida que for concretizado da forma que está. Se for assim concretizado, nós vamos entrar com uma ação e pedir o respeito à isonomia. Aí, se nós lograrmos êxito nisso daí, vai causar um impacto muito maior. Então, a gente tem alertado os vereadores também para isso, e eles estão surdos para essas causas, para essas situações que podem causar, sim, prejuízos grandes aos cofres públicos. Muito bem, agora esperar para ver o que vai acontecer. O presidente Jonas Fuziger disse que poderá ter novidades futuramente com relação à votação deste projeto e discussão também. Esse projeto volta na segunda-feira para a mesa diretora, onde haverá a primeira discussão. Agora, para encerrar realmente, após votado e aprovado, não há mais o que fazer, né? Acabei de falar, né, Silvio? Obviamente, nós vamos discutir isso na Justiça. Na Justiça, porque nós entendemos que está sendo desrespeitado a isonomia. Muito bem. Gente, conversei aqui com o presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Santa Rosa, Jonas Fuziger, sobre o projeto de lei 235 de 2025, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério, que tramita na Câmara de Vereadores, um projeto que vem desgastando e muito o sindicato, os professores e também deixando a comunidade muito dividida com relação ao voto nas próximas eleições. É isso que está ocorrendo. Presidente, muito obrigado e as suas considerações. Eu que agradeço, Silvio, é um espaço sempre importante aí que a gente está conversando com a comunidade, levando as informações e levando as verdades, que muitas vezes elas não são ditas do outro lado, né? Elas são ditas apenas da forma com que eles querem interpretar e dizer para nós. Mas nós aqui trabalhamos sempre, se esses projetos são ruins para nós professores, é ruim para a comunidade também. Então a comunidade, a gente pede o apoio de todos, né? Porque a educação é um dos pilares de garantia de qualidade de vida à nossa população. Obrigado, Silvio. E convidar todos os professores e a comunidade que quiser fazer parte, segunda-feira, 18 horas, na Câmara de Vereadores, acompanhar de perto, olho no olho com os vereadores, essa votação. E também estarmos trabalhando todos, o vereador que votar contra a carreira dos professores, participar dessa destruição da educação, não pode voltar em 2028 de jeito nenhum. Obrigado, Silvio. Reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias, uma comunidade de informações. Educação, este é o nosso compromisso. Chegou a CDX Pay, mais que uma maquininha. São possibilidades do seu negócio crescer e faturar cada vez mais. Com a CDX Pay, o recebimento de Pix é imediato após a venda. Parcelamento das vendas em até 18 vezes, menos taxas. CDX Pay. Peça sua agora mesmo pelo telefone WhatsApp 011 3003 4996.